Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje eu vim conversar com você sobre livros infantis. Esse já é o terceiro vídeo que eu falo com essa temática, eu vou deixar os outros dois aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Mas nesses vídeos eu sempre tento trazer também as mensagens desses livros que são passados para nós, né, já adultos. Eu gosto de trazer essas histórias que conversam também com as crianças, mas também conosco. E posso garantir para vocês que quando a mensagem chega aqui para nós, às vezes é muito mais impactante, óbvio, né, por ter mais noção, né, do mundo. E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre esses vídeos aqui. Então eu sempre que reúno alguma quantidade de livros, eu faço um vídeo. Então eu prometo continuar fazendo esse vídeo se vocês gostarem. Então não deixem de comentar aqui embaixo se vocês gostam, né, dessas dicas de livros infantis também. Tá? Dessa vez o vídeo vai ser inteiramente da Darkside, então são 4 livros, 4 dicas, começando então com Ana e o Balão, dos quadrinistas Fernanda Vilela e do Ferris. Mais pra frente eu falo então sobre a arte que existe nesses livros infantis, porque tem também, né, uma arte. Mas aqui basicamente essa história ela vai falar sobre luto, né, conversar com luto com as crianças já é um tema bem complicado, na minha opinião é bem complicado, porque ainda assim é uma questão para nós adultos também bem complexa, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com isso tão facilmente quanto as outras. Imagina tu tentar encaixar isso na cabeça de uma criança, né? Mas principalmente aqui vai falar sobre a importância da saudade, né? E da compreensão de tudo que está acontecendo após uma perda. Aqui a gente vai conhecer a Ana, então, que vai dar um jeito ali de fazer uma viagem de balão, né, para tentar ir atrás do pai dela, que segundo a mãe tá morando no céu. A gente também vai conhecer o Jacob aqui, que é o balonista, né, quem vai levar, né, quem vai guiar a Ana para essa viagem, mas muito mais do que guiar ela para essa viagem de fato, ele vai mostrar para ela como que a Ana vai fazer para reencontrar o pai dela em todos os momentos felizes que eles viveram. Então, gente, só de contar para vocês eu já fico assim toda assim com essa história. É realmente muito bonitinha, tá? É um livro que vai conversar muito com as crianças, mas também vai falar sobre seguir em frente, né? Mas pela perspectiva do olhar da criança sobre toda essa situação. Então é muito bonitinha, muito delicada. Eu acho que cumpre o papel, né, de conversar com as crianças. Também vai tocar o coração dos adultos. E falando sobre a arte, elas são em 4 cores só, se eu não me engano. É amarelo, preto, branco e roxo. Ó, aqui a primeira cena, vou mostrar uma mais do meio pra vocês. Aqui a gente tem a Ana, né, saindo de casa, encontrando o Jacob. Então, gente, é muito bonitinho mesmo, recomendo bastante. O próximo livro, gente, é aquele soco no estômago, que é para criança, mas você aí vai ficar bem impactado. É então Meu Querido Abismo, então, do Rafael Ganks e da Mariana Coan, eu acho que é assim que se fala. Ele tem esse formato, né, mas ele é lido assim, né, a gente vai lendo, levantando pra cima, né, E vamos por partes, tá, gente? Com certeza esse aqui vai ser o livro que eu mais vou falar, porque ele é bem complexo, ele tem várias camadas, mas eu acho, sim, particularmente, que é os adultos que vão tirar a maior mensagem disso aqui, porque conversa muito com muitos dilemas que nós vivemos, principalmente pessoas que lidam com a imaginação, com a criatividade, com a produção de conteúdo. Então, vamos lá. No primeiro momento, essa história vai falar sobre a imensidão do mar. Então, aqui logo no começo do livro, os autores vão apresentar, né, alguns dados sobre o mar, como o mar ele cobre então 3/4 do nosso planeta e como a gente até hoje não conhece o número real, né, de espécies que existem dentro do mar. Então tudo dentro do mar é muito desconhecido para nós ainda, porque a gente não conseguiu explorar tudo. E aqui que a gente vai começar a divagar então sobre essa história e a mensagem principal vai sendo transmitida. Com essa analogia, eles vão começar a falar sobre nós, sobre a nossa mente e sobre todos os nossos limites também, de certa forma. Qual o nosso potencial total como pessoas, como seres humanos? Qual é o meu potencial total na área em que eu trabalho? E eu gosto muito da ideia transmitida aqui de que a gente precisa ter coragem, sabe? Para enfrentar novos desafios, para sair um pouco da nossa bolha, mergulhar de cabeça no mar de possibilidades, né, literalmente. É um livro que vai nos estimular, então, estimular as crianças a nos desafiar em conhecer o novo e entender a importância disso, sabe? Da gente realmente nos permitir a conhecer
novas coisas, novas áreas, sempre estudar, sempre estar em busca de conhecimento. É um livro que vai falar sobre vivências, existência, conhecimento, como eu já falei, criatividade e também, como diz na sinopse, aqui não diz, mas a sinopse que tá na divulgação do livro, fala sobre romper um papel em branco e se sentir confiante com isso. Então, achei incrível essa frase e como eu comecei a refletir sobre essa leitura e sobre tudo que esse livro passa, tá? Então, como eu falei, é um soquinho no estômago, tá, gente? Quem produz conteúdo, quem estiver me assistindo, pra mim, aos colegas booktubers também, é um livro pra vocês. E eu acho que o livro como um todo, né, o ritmo da leitura, a arte, né, que vai ajudar nisso, contribui muito para que a gente não só leia o que está sendo dito, mas que a gente visualize também essa mensagem. Para no final a gente entender que todos nós temos um mar de possibilidades, né, para mergulhar de cabeça, mas antes disso ter a coragem para dar esse passo, sabe? Porque a gente sabe que é muito difícil às vezes, né, sair um pouco da nossa zona de conforto, né? A gente tem muita dificuldade de deixar de lado o certo, né, o que já dá certo, para tentar algo novo. Então, isso é um dilema que acontece, né, gente, no nosso dia a dia. Todo dia a gente lida com um desafio novo. Então, eu acho que esse é o cerne principal desse livrinho. O próximo livro, então, é Nós e os ETs, do Marcelo Souto-Maior e da Mariana Massarani. Eu acho que é assim que se fala o nome dela, né? E esse é o livro mais colorido, mais lúdico, assim. E é um livro que nasceu durante a pandemia, então já nos identificamos com essa leitura, principalmente os adultos, assim, a gente vai sentir o impacto por causa disso, porque é um livro que também vai nos fazer refletir, né, sobre o que a gente está vivendo atualmente. E durante a pandemia, eu tenho certeza que todos nós nos questionamos, né, sobre o quanto a gente é vulnerável ainda, né? O quanto a gente tem medo e receio de certas coisas. E a ideia desses dois quadrinistas aqui é justamente conversar sobre isso, mas como se nós fôssemos outros seres. Como se outros seres estivessem falando, né, sobre o nosso dia a dia, né, sobre a nossa situação atual. E também perguntas que todos nós já fizemos um dia. Então a mensagem aqui é principalmente dar valor às pequenas coisas, sabe? As pequenas coisas do nosso dia a dia, que são essas coisas que provavelmente a gente se deparou agora na pandemia, né? Quando a gente se viu obrigado a ficar dentro de casa e dar valor à nossa casa, ao nosso lar, às nossas coisas. De certa forma, é um livro que vai te ensinar, né? A gente resgatar, assim, esses pequenos valores. Resgatar esse fato, né? De que nosso tempo aqui, ele é único, ele é especial, ele é limitado e ele é muito valioso, sabe? Por isso que a gente tem que ter uma vida otimista, mentalizar esses sentimentos pra gente seguir da melhor forma possível. Assim como os outros dois que eu mencionei, também é uma história que te faz refletir. Todos aqui que eu vou mencionar, eles vão trazer essa questão, essa ideia. Esse aqui eu acho que é o principal, que as crianças vão ter uma ideia, né, sobre ele, mas os adultos vão tirar uma mensagem completamente diferente. Eu acho que de todos, assim, eu acho que é o que vai desequilibrar um pouquinho, né, o entendimento, né, sobre o olhar das crianças em relação à história. E a arte, ela trabalha muito, né, em parceria com a ideia do livro. Então são ilustrações simples, né? Mas são bastante lúdicas, bastante coloridas. Então eu acho que isso vai roubar um pouco a atenção das crianças. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as primeiras páginas, ó. Ele vai acabar chamando mais atenção mesmo. Dá pra trabalhar muito essas questões que vão ser levantadas aqui durante a leitura com a criança, né? Tu fazer essas questões e ver o que a criança vai responder. E o último, e com a ilustração mais fofinha de todos, é o Balde Vazio, então, do Wesley Rodrigues. Esse aqui é o segundo trabalho do autor com a Dark Side Books, esse exclusivamente para crianças e com ilustração colorida também. E aqui a gente vai conhecer, então, um balde solitário, tá? Que tem ali como melhor amigo o vento. E o vento leva o balde pra lá e pra cá, até que esse balde vai se deparar então com um casal de passarinhos, o Tristão e a Amnésia. Não vai demorar muito então pro Tristão e a Amnésia resolverem fazer o ninho deles dentro desse balde, porque afinal é um lugar bem protegido, né? Só que o vento vai ficar muito furioso com isso, né? Porque estava acostumado a levar o balde pra lá e pra cá, pra conhecer diversos lugares, e o balde vai acabar levando então esse ninho dentro desse balde pra longe. E essa é a mensagem mais simples, assim, em questão de história, de enredo mesmo, que é a importância de sempre persistir, de nunca perder as esperanças, né, quando a gente encontra uma dificuldade.
Então a gente vai acompanhar o Tristão e a Amnésia aqui indo em busca do seu ninho, dos seus filhotes, e eles vão passar por diversos perrengues aqui e nunca vão desistir. E óbvio que ao longo desse caminho, né, eles vão aprender muito também ao longo dessa jornada. Então, gente, é muito fofo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a ilustração também. Eu acho que dentre os 4 é a ilustração mais linda, né, mais bem trabalhada. Ó, aqui nós temos o Balde viajando pelo mundo. Aqui, ó, nós temos o Balde e os passarinhos já ali. E mescla também, né, a arte colorida com algumas artes em preto e branco. Então, gente, é um ótimo livro para presentear as crianças. É um livro que vai falar sobre empatia, sobre busca também, de certa forma, numa fábula bem delicada, bem simples, mas bastante amorosa, sabe? A gente termina a leitura com um quentinho no coração e eu acho que é o principal. E com certeza vai ser aquele tipo de livro que depois que tu lê para uma criança, tu vai continuar conversando, sabe? A criança ela vai continuar perguntando sobre o que aconteceu com o Balde, sobre o que aconteceu com os passarinhos. Então eu acho que vale muito a pena também. Esses 4 livrinhos, então, da Dark Side vão estar aqui na descrição, se você se interessou. Comprando pelos meus links aqui embaixo, vocês vão estar me ajudando com uma pequena comissão. Como eu falei no começo do vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu trago, sempre que eu reúno alguns livros infantis, me digam aí se vocês querem que eu sempre faça isso. Eu gosto bastante de conversar sobre esses livros por aqui. Não deixem de dar um like para ajudar na divulgação, tá, gente? Quanto mais like, mais a plataforma vai entender que o vídeo tá dando certo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!